Olá, cinéfilos! Se você é fã de ação, ficção científica e uma dose intensa de adrenalina, então já deve ter ouvido falar de O Predador, um dos filmes mais icônicos dos anos 80. Mas será que você conhece todos os segredos por trás dessa produção? Hoje vamos mergulhar nos bastidores desse clássico estrelado por Arnold Schwarzenegger e revelar curiosidades incríveis, desde os desafios enfrentados pela equipe de filmagem, até os detalhes surpreendentes sobre a criação da criatura que aterrorizou o grupo de soldados na selva. Prepare-se para descobrir fatos que vão fazer você enxergar o Predador com outros olhos. Quando o Predador foi lançado em 1987, ninguém imaginava que o filme se tornaria uma das maiores referências do cinema de ação e ficção científica. No entanto, o que começou como um projeto relativamente simples acabou se transformando em um verdadeiro marco na cultura pop. A história segue um grupo de soldados de elite liderados pelo Major Dutch Schaefer, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que são enviados a uma missão na América Central. O que parecia uma simples operação de resgate logo se transforma em um pesadelo quando a equipe descobre que está sendo caçada por uma criatura alienígena altamente avançada, capaz de se camuflar na selva e eliminar suas vítimas com uma precisão assustadora. Mas o que muitos não sabem é que o Predador quase teve um visual completamente diferente. O design original da criatura era muito menos ameaçador do que a versão que conhecemos hoje. Inicialmente, o alienígena tinha uma aparência mais esguia e exótica, com olhos grandes e um rosto alongado. Para dar vida ao personagem, a produção contratou ninguém menos que Jean-Claude Van Damme, que deveria usar um traje vermelho para que os efeitos de camuflagem fossem aplicados posteriormente. No entanto, Van Damme não ficou nada satisfeito com o trabalho. Ele achava que teria mais destaque no filme e não gostou da ideia de passar a maior parte do tempo escondido dentro da fantasia. Além disso, o traje era extremamente desconfortável e limitava seus movimentos, o que acabou levando à sua saída do projeto. Foi então que o lendário Stan Winston, mestre dos efeitos especiais, entrou em cena para redesenhar o Predador. Durante um voo para o set de filmagens, Winston estava ao lado do diretor James Cameron, que sugeriu que a criatura tivesse mandíbulas que se abrissem de forma assustadora. Inspirado por essa ideia, Winston criou um dos designs mais icônicos do cinema, com a pele rugosa, os temíveis dreadlocks e o impressionante sistema de mandíbulas articuladas. O novo traje foi usado pelo ator Kevin Peter Hall, que tinha impressionantes 2,18 metros de altura, tornando o Predador ainda mais intimidador. As filmagens de O Predador foram um verdadeiro desafio. O filme foi gravado em locações reais no México, onde o elenco e a equipe tiveram que lidar com condições extremas. O calor intenso, a umidade e os insetos tornaram o trabalho extremamente difícil. Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura e o resto do elenco precisavam manter um físico impecável, então começaram cada dia com sessões de treinamento pesado antes das filmagens. Schwarzenegger, em especial, levava isso muito a sério, chegando a acordar de madrugada para treinar sozinho antes do início das gravações. Outro detalhe curioso é que o traje do Predador era extremamente pesado, chegando a quase 90 quilos. Kevin Peter Hall precisava de pausas frequentes para evitar a exaustão, e algumas cenas exigiam que ele fosse içado por cabos para se movimentar de forma mais fluida. Além disso, a tecnologia da época tornava os efeitos de camuflagem um verdadeiro desafio. Para criar a ilusão do Predador se tornando invisível, a equipe de efeitos especiais cobriu o ator com um traje vermelho brilhante e usou técnicas de pós-produção para remover partes específicas da imagem, criando o efeito que conhecemos hoje. Mas o que realmente fez de O Predador um filme inesquecível foi a química entre os personagens e a tensão crescente conforme a criatura começava a caçá-los um a um. O roteiro conseguiu equilibrar momentos de ação intensa com um clima de suspense e terror, tornando o Predador uma ameaça cada vez mais assustadora. O filme também ficou marcado por frases icônicas, como o famoso "Get to the Chopper", dito por Schwarzenegger. Get to the chopper! Que se tornou um dos bordões mais repetidos da cultura pop. Outro elemento que ajudou a transformar o Predador em um clássico foi o uso de efeitos práticos e trilha sonora envolvente.
A música do filme, composta por Alan Silvestri, conseguiu capturar perfeitamente a tensão e o perigo iminente. O uso de tambores tribais e instrumentos de percussão criava um clima de suspense que mantinha o espectador na ponta da cadeira. O tema principal do filme se tornou uma marca registrada e é reconhecido instantaneamente por fãs ao redor do mundo. Uma curiosidade interessante sobre as gravações é que algumas cenas foram improvisadas pelos atores. Jesse Ventura, que interpretou Blaine, um dos soldados da equipe de Dutch, ficou famoso por sua icônica metralhadora M134 Minigun, apelidada de Old Painless. Esse tipo de arma é usado geralmente em helicópteros, mas os produtores decidiram colocá-la nas mãos de um dos personagens para aumentar o impacto das cenas de ação. O próprio Ventura adorou a ideia e chegou a fazer ajustes na forma como segurava a arma para parecer ainda mais ameaçador. Outro detalhe que pouca gente sabe é que Carl Weathers, que interpretou Dillon, fazia questão de manter sua imagem impecável durante as filmagens. Ele dizia ao elenco que não treinava tanto, mas na realidade acordava cedo para fazer exercícios em segredo. Ele queria que os outros achassem que seu físico musculoso era algo natural, sem esforço, o que gerou piadas nos bastidores. Além disso, o diretor John McTiernan incentivava os atores a criarem rivalidades entre si para tornar as cenas de ação mais realistas. Esse clima competitivo ajudou a intensificar a tensão entre os personagens. E por falar em realismo, o uso do ambiente da selva foi fundamental para a atmosfera do filme. Diferente de muitas produções que utilizam estúdios e cenários artificiais, o Predador aproveitou a densa vegetação e a dificuldade de locomoção para aumentar a sensação de perigo. Isso também ajudou a equipe a criar cenas de ação memoráveis, como a icônica cena onde Dutch cobre o corpo de lama para se esconder do predador. Esse detalhe não foi apenas um toque visual impressionante, mas também fazia sentido dentro da lógica do filme, já que impedia a criatura de detectar o calor corporal do personagem. Mas nem tudo foram acertos imediatos. A primeira versão do Predador, antes da reformulação de Stan Winston, foi um desastre total. O traje original parecia mais com um inseto bizarro e não tinha nada da imponência que conhecemos hoje. Quando a produção percebeu que a criatura não era assustadora o suficiente, decidiram pausar as gravações e refazer completamente o design. Essa decisão foi crucial para o sucesso do filme, pois sem um predador intimidador, a história não teria o mesmo impacto, e o sucesso de O Predador foi tão grande que o filme gerou várias sequências, crossovers e até quadrinhos. Apesar de algumas continuações terem sido controversas entre os fãs, a figura do Predador se tornou um dos monstros mais icônicos da cultura pop, ao lado de outros clássicos como Alien e Exterminador. O conceito de uma raça alienígena de caçadores implacáveis conquistou o público e manteve a franquia viva por décadas. No entanto, nenhum dos filmes posteriores conseguiu capturar exatamente a mesma essência do original. A combinação de ação visceral, um elenco carismático e um antagonista verdadeiramente ameaçador fizeram de O Predador um marco do cinema de ficção científica. Até hoje, ele continua sendo referência para novos cineastas e um exemplo de como uma ideia aparentemente simples pode se transformar em um fenômeno duradouro. Se você já assistiu O Predador, agora pode rever o filme com um novo olhar, sabendo de todos os desafios e curiosidades por trás da produção. E se ainda não viu, essa é a chance perfeita para conferir esse clássico absoluto do cinema. Afinal, nem todos os dias temos a oportunidade de ver Arnold Schwarzenegger enfrentando uma das criaturas mais assustadoras já criadas. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder mais conteúdos sobre clássicos do cinema. Comente aqui embaixo qual é a sua cena favorita do filme e se você acha que alguma sequência conseguiu superar o original. Nos vemos no próximo vídeo.